Agora, gente, por que Milton Ribeiro foi preso? Que esquema é esse? Lembra da história dos pastores que intermediariam ali junto com os prefeitos a liberação de recursos do Ministério da Educação por meio do FNDE? Então, é isso que a gente vai explicar agora para você do tintim por tintim. Vamos chegar aqui no telão, que tem uma tela para você, um desenho que fica mais fácil da gente entender por que dessa prisão agora de Milton Ribeiro. Então, olha só, o que acontece? Qual é a investigação? Essa operação, Acesso Pago, o nome dela já dá um detalhe para a gente entender o que está acontecendo. Os prefeitos, segundo a denúncia lá do jornal Estado de São Paulo, ainda que trouxe as primeiras informações sobre esse gabinete paralelo, como eles chamam, que teria sido montado lá no Ministério da Educação, os prefeitos eram procurados, ou então procuravam, esses dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, para tentar a liberação de recursos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de onde sai o dinheiro para as principais medidas de educação do nosso país. Por quê? Apura-se se há justamente um gabinete paralelo que seria formado por esses pastores para que esse papel de liberar recursos fosse agilizado por eles. Esses pastores falariam com Milton Ribeiro que aprovaria a liberação desses recursos e também por meio do FNDE. Qual era a contrapartida? Segundo o próprio Milton Ribeiro, no áudio que a gente vai trazer já aqui, revelado pelo jornal Folha de São Paulo, teriam um apoio sobre a construção de igrejas. Mas aqui também há a cobrança de propina. E lembra daquela história de quilo de ouro, Bíblia com fotografia do ministro? Tudo isso era negociado para que a liberação de recursos saísse do FNDE para os prefeitos. Prefeitos foram ouvidos no Senado Federal, na Comissão de Educação, e confirmaram que havia sim esse pedido de pagamento de propina e que se não entrassem nesse esquema, não atendessem aos pedidos de Gilmar Santos e Arilton Moura, não haveria a liberação de recursos. Então, esse é o esquema que está sendo investigado. Assim que a gente tiver acesso à decisão do juiz federal que proferiu a prisão agora de Milton Ribeiro, a gente vai ter mais detalhes se há novos elementos que corroboram para que Milton Ribeiro tenha tido a sua prisão preventiva decretada. Ele não foi condenado ainda, ela é preventiva. Então ele vai ficar preso até que haja uma nova decisão da Justiça, de acordo com o que for apresentado também pelo Ministério Público e também pela defesa dele. Agora, fato é que todo esse esquema foi revelado graças a essa denúncia do jornal Estado de São Paulo e dias depois com o áudio do jornal Folha de São Paulo, em que o ministro Milton Ribeiro confirma que há essa intermediação, que Gilmar Santos, que era o principal operador disso, esse pastor era quem conversava com os prefeitos e intermediava, e segundo Milton Ribeiro, neste áudio dele, que ele reconheceu em depoimento à Polícia Federal, foi o presidente Jair Bolsonaro que pediu a ele que o recebesse no Ministério da Educação. E quais são os crimes? Na segunda tela a gente tem para você, porque ali no mandado de prisão preventiva de Milton Ribeiro, há a citação desses 4 crimes ligados ao ex-ministro Milton Ribeiro. Corrupção passiva, prevaricação, que é ainda quando ele estava ministro, ele tinha a obrigação de denunciar o esquema. E a advocacia administrativa, que ele atuaria de acordo com o cargo dele para o próprio favorecimento. Ali a gente viu a questão da construção das igrejas, lembrando que Milton Ribeiro também é pastor. E tráfico de influências. São esses 4 crimes que estão apontados no mandado de prisão preventiva do ex-ministro. Bom, Dani, você então aí mostrou, né, fez uma boa explicação de como que funcionaria esse esquema, né? As artes aí mostrando de como que funcionaria. A gente tem também um histórico para relembrar as denúncias, então, que culminaram agora com a prisão do ex-ministro. A gente vai mostrar aqui, tem uma matéria no nosso site da cnnbrasil.com.br. Então, olha só, relembre as denúncias que derrubaram Milton Ribeiro do MEC. E aí a gente começa. No final, ele já diz assim para o presidente Jair Bolsonaro: quero uma investigação completa e isenta. Foi em março isso, né? Esse foi o pedido do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na carta que enviou ao presidente Jair Bolsonaro pedindo exoneração do cargo em março deste ano. E aí depois, quando a gente começa a relembrar as denúncias, a gente vai, claro, recuperar boa parte delas também ao longo do jornal.
Diz o seguinte: em um áudio obtido pelo jornal Folha de São Paulo e em reportagens do Estado de São Paulo, Ribeiro é envolvido no que seria um esquema de favorecimento a pastores na pasta, que o Daniel acabou de detalhar bem aqui. Em uma conversa gravada, o ministro afirma que recebeu um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que a liberação de verbas da pasta fosse direcionada para prefeituras específicas a partir da negociação feita por 2 pastores evangélicos que possuem cargos no governo federal. E aí, na gravação, o ex-ministro diz que se trata de um pedido especial do presidente da República. Foi um pedido especial que o presidente fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar, diz o ministro, então, nessa conversa com prefeitos e outros 2 pastores, segundo o jornal Folha de São Paulo. Esse áudio foi divulgado. E aí continua dizendo que porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor de Gilmar. E aí que toda a história começou. Então, nessa conversa vazada, o ministro de Bolsonaro indica que com a liberação de recursos pode haver uma contrapartida. Abre aspas, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser, aí não dá para escutar, é apoio sobre construção de igrejas. Nos áudios não fica claro a forma como esse apoio se daria, mas até em entrevista aqui à CNN, alguns prefeitos disseram que a contrapartida seria até feita, o dinheiro, em barras de ouro. Então foram algumas contrapartidas que foram colocadas aí durante essa denúncia, durante esse processo. E aí no ano passado, para poupar as emendas parlamentares de um corte maior, o governo promoveu um bloqueio de 9,2 bilhões de despesas de ministérios e estatais que atinge principalmente a educação. Ribeiro, então, negou que tenha favorecido esses pastores. Em 23 de março, em uma entrevista exclusiva à CNN, Ribeiro também negou que Bolsonaro teria pedido favorecimento a pastores e disse que ficaria no cargo. Ribeiro, então, voltando agora ao início do fim, né, na verdade, quando ele deixou o cargo, ele deixou o ministério no dia 28 de março e aí, poucos dias depois, no dia 31 de março, ele admitiu pela primeira vez ser o autor do áudio vazado, o áudio que foi vazado e mostrado pela Folha de São Paulo, mas disse que as palavras foram colocadas fora do contexto. E aí ele diz o seguinte, na época ele disse: não me despedirei, direi até breve, diz ministro então da Educação na carta entregue a Bolsonaro. Bom, aí acabou com a prisão de hoje, né? E na época também, em entrevista exclusiva à analista de política da CNN, a Renata Agostini, o atual ministro da Educação, Vitor Godoy, afirmou que mandou suspender todos os repasses da pasta que estão sendo investigados.